Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês, tanto online quanto aqui presencial. É um prazer incrível estar novamente no TDC, esse é o meu 7º ano de participação, seja como palestrante, coordenador, participante. E na trilha de carreira internacional, essa é a minha 2ª palestra, ano passado eu também tive essa honra. E é uma honra maior ainda porque nós estamos comemorando os 10 anos de TDC aqui em Porto Alegre. E essa história que eu tenho para contar para vocês sobre comunicação assertiva é baseado numa dor que eu senti no passado, de forma muito clara e evidente, e que eu consegui transpor isso, mas mesmo depois de ter aprendido e ter encontrado formas de superar essa dor, esse é um desafio constante, é um aprendizado constante, e dependendo do ambiente, dependendo do contexto e com quem que eu estou lidando, é um novo aprendizado, é uma nova prática. Então, a gente sim, eu consigo ficar melhor dos resultados que eu tinha antes, mas mesmo assim é uma atenção constante para que a gente consiga ter um sucesso na comunicação. Essa palestra é dentro da carreira internacional, mas eu considero que ela se aplica em qualquer meio que a gente precisa se comunicar, basicamente todos. Para aqueles que queiram conectar comigo, esse é o meu LinkedIn, fica à vontade, o QR Code, adoraria depois receber os comentários de vocês sobre essa apresentação, bem como conversar sobre tópicos relacionados ao que nós vimos aqui, ou também sobre tópicos qualquer que vocês queiram falar sobre carreiras, gerenciamento de produto e carreira internacional. Bom, essa história começa em 2005. Em 2005 eu comecei minha carreira internacional. E eu fui instrutor de esqui de criança na Califórnia. E claro que não é dentro da área de TI, mas foi a minha primeira experiência no mercado fora do Brasil. Naquela época eu já atuava, estava dentro da faculdade de administração e tive a oportunidade de fazer uma espécie de work experience trabalhando nos Estados Unidos. E a oportunidade que surgiu, que estava em aberto, era para ser instrutor de esqui. No primeiro momento eu achei que não era possível, aí eu fiz algumas aulas com alguns amigos e depois de 3 semanas eu já estava trabalhando como instrutor de esqui para criança. Já naquela época, em 2005, eu lidei com uma realidade que eu lido até hoje, que é a questão do pragmatismo. Tá, muito obrigado. Tá. Tanto eu quanto a apresentação? Tá ótimo. Muito obrigado. O desafio, claro, inicialmente era a questão da língua. Eu já fui com inglês não fluente, mas intermediário para avançado. E, então, essa era a minha demanda, eu tinha 22 anos na época, mas também de ter contato com experiência no mercado internacional. Naquela oportunidade de trabalhar na Califórnia. E o que me surpreendeu, logo nas primeiras semanas, nos primeiros dias, lidando com colegas e com gestor americano, é que tudo é muito direto, tudo é muito ao ponto, tudo é muito relacionado ao resultado, àquilo que foi feito, àquilo que não foi feito. Então, eu ainda novato, ainda com aquela perspectiva de querer conversar, querer falar sobre o que eu estava vivendo, o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, e não existia esse tipo de espaço para essa conversa, porque o que interessava era a atividade do dia, o que nós tínhamos para fazer, quantas turmas tinham que ser treinadas e qual era o resultado das crianças. E aí, depois, conversando com colegas, conversando com pessoas que também estavam na mesma situação que eu, no mesmo programa, eu entendi que existiam aspectos relacionados na comunicação referente à cultura do local onde eu estava, nesse caso, Estados Unidos. Mas como era um período curto, era cerca de 4 meses que eu ia trabalhar, eu simplesmente aceitei o fato que eles eram dessa forma, eles eram desse jeito, eu precisava administrar aquilo, eu precisava ter uma tolerância, eu precisava desenvolver uma casca para conseguir, então, seguir em frente, focar no meu trabalho e ganhar em dólar, que é ótimo. E assim se foi o período. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos lá em 2006, que isso foi durante o período de final de ano, eu fiquei com a intenção de, eu quero continuar trabalhando com empresas que me permitam trabalhar para fora em projetos globais, e é isso que eu vou direcionar minha carreira, e é isso que eu vou procurar fazer. E eu consegui. Trabalhei em empresas multinacionais, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, multinacionais de segurança, de desenvolvimento de software e até mesmo de entretenimento. E dentro desses estudos que eu fiz sobre as diferenças de comunicação em cada país, eu me dei
com essa apresentação aqui de TED, que tem um link ali na apresentação, e depois talvez a gente possa compartilhar o link com os participantes online presencial. E nessa apresentação do TED, ela tem uma sacada muito interessante sobre comunicação direta e indireta e as diferentes formas de se comunicar entre uma parte e outra. E aquilo ali abriu uma realidade para mim que até então eu não tinha me dado conta ou não tinha visto daquela forma. Continuei explorando o tema, e se vocês pesquisarem no Google Psicologia da Comunicação, tem muito sobre isso. Eu li diversos artigos, consegui, a partir daquele momento, entender aquela realidade que estava se mostrando para mim e por que eu conseguia me comunicar muito bem aqui com colegas no Brasil e melhorar cada vez mais isso, ao mesmo tempo que eu tinha dificuldades para me comunicar com colegas, com profissionais americanos ou alemães, europeus, nórdicos. Bom, como eu falei, eu trabalhei em outras empresas antes de chegar na Dell. Atualmente eu trabalho na Dell desde janeiro de 2019. E a Dell é uma empresa multinacional que tem sede em Austin, no Texas, tem unidade aqui no Brasil, tanto em Eldorado do Sul como em Hortolândia. A fábrica fica em Hortolândia e aqui fica a equipe de desenvolvimento de soluções de tecnologia. E na Dell, diariamente, eu passo por esse desafio de entender e de trabalhar, customizar a minha comunicação para conseguir ser bem entendido. E de que forma essa comunicação precisa ser customizada? Eu preciso entender sobre aquilo que eu estou falando, qual é a mensagem que eu quero passar, o que eu espero que o resultado seja e qual é o perfil da pessoa que está do outro lado. Mas sem entrar muito nos detalhes do perfil comportamental da pessoa, sobre o aspecto de comunicação direta e indireta. A pessoa com que eu estou falando, ela prefere um tom de comunicação direto ou indireto? E aí, a gente vai ver nos próximos slides como que a gente pode fazer para perceber o tipo de comunicação que a pessoa tem. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas eu já falo inglês, por que isso é importante? Isso faz toda a diferença. Não apenas na questão do inglês em si, mas no tom que a gente vai utilizar, nos verbos que a gente vai utilizar e na forma como a gente vai colocar essas frases. Comunicação, então, direta. Comunicação direta, na sua grande maioria, ela vem do âmbito militar. A comunicação militar, ela é uma comunicação direta e precisa ser direta. Já imaginou um comandante liderando suas tropas com comunicação indireta? Se vocês acharem interessante, podem ir até a tal localidade ou podem cumprir tal missão. Não, toda ordem é uma comunicação direta. A comunicação direta, ela tem o objetivo de entregar a comunicação de um ponto ao outro, de uma pessoa para outra, diretamente, sem nenhum tipo de arranjo, sem nenhum tipo de capricho. A mensagem precisa ser entregue. O objetivo é clareza e entrega da mensagem. Por outro lado, nós temos a comunicação indireta. A comunicação indireta, ela privilegia o não conflito, a não geração de conflito. Então, ela é uma forma de verbalizar em que a pessoa não se sinta constrangida ou a gente não coloque a comunicação, a relação de uma forma conturbada, mas que a gente evite esses conflitos, porém a mensagem ela é sempre na tangente, é sempre na diagonal. Ela evita ser passado diretamente. A gente vai ver a seguir os países que possuem predominância em comunicação direta e indireta, e uma das principais características de países com predominância na comunicação indireta são países que não sabem dizer não. Países em que a população tem dificuldade para dizer não diretamente. Do contrário, também é verdade. A comunicação direta tem predominantemente os países que não têm dificuldade alguma de dizer não. E nós temos daí o Brasil, que o sim pode ser não, o não pode ser sim, e o talvez serve para os dois lados. Né? Então, ranking dos países de comunicação direta. E por que isso é importante para nós, pensando em carreira internacional? Porque para onde eu estou indo, para onde eu quero seguir minha carreira, ou para onde eu já estou trabalhando, qual é a nacionalidade dessa empresa, qual é a bandeira dessa empresa, qual é a predominância dos colegas que estão trabalhando comigo. E isso vai dizer muito, na sua grande parte, a forma como esses colegas, como essas partes interessadas querem se comunicar. A apresentação está piscando também online? Ah, tá. Então, nós temos, em primeiríssimo lugar, os Estados Unidos. Em segundo lugar, a Alemanha. Aliás, esse ranking
é um pouco controverso, porque em alguns rankings que eu pesquisei, a Alemanha aparece em primeiro, Estados Unidos aparece em segundo, e outros Estados Unidos e a Alemanha. Como eu tenho mais experiência no mercado americano, eu dei o título para os Estados Unidos. Lembrem, o que significa isso? Significa que a população em geral, nas relações de trabalho, prefere uma comunicação direta e vão se relacionar de uma forma direta. O foco está no resultado, está no item que precisa ser feito, no item que precisa ser entregue. E daí, a gente, é claro, tem que pensar, por conta da apresentação que a gente está aqui, no aspecto de trabalho, mas isso também vale para as relações pessoais. Uma curiosidade, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter algum tipo de evento social nos Estados Unidos, mas por ter morado lá há algum tempo, eu recebi a convite de almoço de domingo. Almoço de domingo, João, tu e a tua esposa, isso é a primeira parte importante. Se tu é convidado, tua esposa não significa que a tua esposa está convidada. Estão convidados para o almoço aqui em casa das 11h30 às 13h30. Por favor, confirmar. Quantas vezes vocês já passaram um convite para alguém dizendo horário de início e horário de fim? A não ser, claro, em casas de festas, né? Mas numa casa, pessoalmente. Isso é o exemplo de uma sociedade que trabalha com uma comunicação direta que é muito pragmática, porque depois das 13h30 eu tenho outra coisa para fazer e eu espero que tu não esteja mais aqui em casa. O país, então, considerado de comunicação mais indireta possível no mundo é o nosso querido Japão. O Japão, onde os conflitos são totalmente evitados em sociedade. Vocês imaginem como seria o TDC se estivesse acontecendo no Japão. Claro que além da língua, uma série de outros aspectos seriam diferentes. E eu tenho certeza que qualquer um de nós conseguiríamos fazer uma reunião ali no andar de baixo, com todo mundo. Porque as pessoas falam baixo. Porque as pessoas não querem perturbar o outro. Porque as pessoas querem conseguir viver em sociedade, e é dessa forma que cidades como Tóquio, como Kyoto, conseguem ter uma densidade populacional absurda e de uma forma, de certa forma, tranquila. Porque é uma sociedade que evita o conflito, e isso se representa muito bem na sua forma de comunicação. Teve uma oportunidade que eu tive de trabalhar com um diretor do Banco Sumitomo. É um banco de investimento japonês aqui no Rio Grande do Sul e também tem unidade em São Paulo. E certa vez ele me comentou que quando se vai fazer algum tipo de assinatura de contrato de fornecedor com clientes, quem vai assinar é o presidente, é o vice-presidente, quem tem a responsabilidade da caneta. Mas a negociação do contrato toda, ela acontece com os seus assistentes. Então, quando chega a formalização, tudo já foi discutido, porque eles não podem permitir que um executivo passe um constrangimento de ter que negociar na frente com outro executivo. Então, todo o backstage, todo o trabalho de bastidores é feito antes, e apenas para a fotografia, então, aparece esse vice-presidente e assina. Só que essa parte do backstage, é claro que não aparece. Outro exemplo do Japão, muito obrigado. Se vocês derem um presente para um japonês, na sua grande maioria, a não ser que esse japonês esteja ocidentalizado, esse japonês não vai abrir o presente. Justamente para evitar a chance de mostrar a frustração em não ter gostado do presente. Enquanto que aqui é uma ofensa se eu não abro o presente para a pessoa. E aí, se vocês não gostam do presente, o que tu tem que fazer? Fazer cara de samambaia. Então, os países no ranking de comunicação indireta. O ranking de comunicação indireta, na sua grande parte, são os países asiáticos. Então, nós temos Japão, China, Coreia, Índia. Porque é uma cultura e fatores históricos que levam a população a tratar desta forma a comunicação. Logo, quando eu estou tratando com uma cultura asiática em relações de trabalho, eu tenho que considerar não apenas a forma como eu comunico, mas principalmente a nossa capacidade de percepção, de audição, de escuta e de leitura de comunicação não verbal tem que ser maior. Porque se um comunicador direto, ele fala diretamente, perdão a redundância, o indireto ele nos dá sinais que eu preciso saber ler. E é claro que conforme eu tenho um maior tempo de relação com esse comunicador, eu vou adquirindo sensibilidade para perceber, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom. Imagina o terror que é, ou o desafio, tu tem um gestor chinês ou japonês de forma remota. Porque na forma remota a gente já perde a capacidade de comunicação significativamente.
a gente provavelmente vai ter um gestor de comunicação indireta. Então, pedir feedback é sempre um desafio, mas existem formas e a gente vai ver a seguir como fazer isso. A parte mais divertida da apresentação é agora, tá? Que a gente vai justamente nos detalhes sobre o que pode acontecer quando esses atores entram em ação. Comunicação, comunicador indireto falando com comunicador direto. Ou seja, imaginem que a Lívia, se me permite, a Lívia é a minha gestora, minha diretora, e eu sou subordinado na hierarquia da empresa. A Lívia é uma comunicadora direta, eu sou um comunicador indireto. E eu preciso falar com a Lívia, seja sobre problemas, seja sobre situações, seja sobre questões. Se eu não moldar a minha comunicação, se eu não perceber a comunicação de forma ativa, relacionar como que eu preciso falar com ela para entregar a mensagem da melhor forma possível, como que a Lívia vai me enxergar? A Lívia vai me enxergar como fraco, vai me enxergar como hesitante e vai me enxergar como confuso. Se eu simplesmente aplicar a comunicação indireta para um comunicador direto. Porque o comunicador direto espera entender rapidamente o que se trata, o que precisa ser feito. E o comunicador indireto quer colocar todos os detalhes, as nuances de uma forma que não seja mal interpretado, mas é justamente o contrário que acontece. Mas agora a gente vai fazer o contrário. A Lívia vai falar comigo, vai passar um feedback. E a Lívia vai passar como um comunicador direto para eu, que sou um comunicador indireto. E eu realmente sou um comunicador indireto, pessoal. Eu preciso trabalhar isso todos os dias dentro da empresa para navegar dentro da minha realidade. Eu vou considerar a Lívia uma pessoa rude, ofensiva, um cavalo comunicando. Lembrem-se que o comunicador direto, ele não leva em consideração sentimentos e emoções. É quase como se eu tivesse com o chat GPT. Ele vai falar sobre o fato, sobre o resultado, sobre a atividade. É um detalhe que existe um ser humano recebendo essa comunicação. Obrigado, Lívia. Então, algumas estratégias dentro de alguns cenários que a gente pode trabalhar, tá? Então, imaginem, exemplificando para um cenário, que nós temos uma demanda. Novamente, a Lívia me passa a demanda. Preciso do relatório até às 17 horas de hoje. Comunicador direto para eu, que sou um comunicador indireto. E aí, nessa realidade, digamos que eu não estou num dia que eu estou sem nada para fazer, que eu estou aguardando alguma coisa a ser passada. Não, eu tenho outras atividades, eu estou fazendo, eu estou realizando e tenho outros prazos que eu preciso cumprir. Eu poderia muito bem dizer assim, tu tá louca? Já estou sobrecarregado, eu tenho muita coisa para fazer, a gente já tem todos esses prazos, eu não aguento mais. Eu poderia despejar para um comunicador direto, só que para um comunicador direto, despejar emoções de nada adianta, ou pouco adianta, e na verdade vai só representar justamente um ponto que a gente colocou no slide anterior, que foi fraqueza. O que eu preciso trabalhar era, respira, opa, não fui eu, tá? Obrigado. O que eu preciso trabalhar pensa, no primeiro momento, não vai para a reação de, não responde a primeira coisa que vem à mente, e lembra-se sempre que o foco do comunicador direto é a atividade, é o resultado. Então, eu preciso pensar como que eu vou passar essa informação, dizendo que isso vai me gerar um conflito, e a gente pode se reorganizar, então, para entender qual é o ponto que precisa ser trabalhado primeiro. Então, eu vou perguntar para a Lívia. Lívia, eu estou executando esta atividade. Com mais esta atividade, não é possível de entregar às 17 horas. O que tu escolhe? Qual é a prioridade? Aquilo que tu me disser de prioridade, eu vou fazer. Então, passa a bola de volta sem reclamar. Tu vai dizer que, estou com esse conflito, preciso da tua ajuda para resolver este conflito. Esse é o ponto que precisa ser trabalhado. E esse é o problema. O problema não é que tu está sobrecarregado, que tu está assoberbado. Depois disso, inclusive para um comunicador direto, para quem precisa passar feedback, até mesmo isso, tu pode marcar uma reunião específica para falar sobre isso, mas não traga vários problemas para o comunicador direto para tratar naquele momento. Naquele momento, seja específico, trata exatamente da situação em si. Aliás, isso vale também para relações pessoais. Eu tenho a alegria de ser casado com a esposa que eu sou casado. Mas a minha esposa é uma comunicadora direta. Então, todo dia eu desenvolvo a capacidade de entender um comunicador direto e conseguir comunicar com um comunicador direto. Da mesma forma, ela aprender comigo de comunicador indireto, né? Então, como eu coloquei antes,
evite trazer emoções e sentimentos numa discussão com o comunicador direto. Até esse momento, vocês já conseguem se identificar como comunicador direto ou indireto? Lívia, tu é direto? Eu acredito que tem nomes dos dois, mas também pode Tá. Então, a Lívia é indireto, mas ainda com traços diretos. Quem mais, pessoal? Direto. Tá. Geralmente, ou na sua grande maioria, a comunicação direta está ligada diretamente a pessoas que são executoras. Pensa o seguinte, vocês já encontraram um executor com comunicação indireta? É raro. A gente pode entender, principalmente aqueles que têm uma empatia, um carisma muito grande, são executores, podem ser executores com comunicação indireta, mas é uma espécie que gira em menos de 5% da sociedade. É isso. Então, por mais que ser mais direto possa parecer uma certa violência, de alguma forma, o que a gente pode, no próximo momento, ser mais direto? Se atente a fatos, a eventos, a exemplos práticos, a questões práticas que estão acontecendo, que aconteceram. Então, se é um problema que está acontecendo, procure identificar um padrão. Quantas vezes, qual a frequência, qual a gravidade, qual o impacto. Porque é isso que o comunicador direto espera receber. O comunicador direto, ele odeia generalizações, que é uma coisa que o comunicador indireto faz muito bem. Ao mesmo tempo que eu sempre preciso pensar qual é o objetivo dessa pergunta, ou dessa questão, ou desse ponto, e como que eu posso ser mais direto. Ou seja, ao invés de dizer, quem sabe a gente faz essa atividade, ou já pensou em olhar nessa oportunidade, tu pode dizer, isso tem que ser feito, ou qual é o prazo de entrega dessa atividade. Aliás, o ETA, né, que é o ETA, Estimate Time Arrival, que é muito usado em aeroporto e também muito usado no corporativo, é uma das siglas mais utilizadas em gestão de projetos e em gestão de equipe. Eu pulei o outro slide. Esse é o slide, então, do comunicador indireto para o direto. O mesmo exemplo agora colocado de uma forma diferente. Se o comunicador direto vai dizer, eu preciso desse relatório até às 17 horas, o comunicador indireto vai dizer assim, ó, seria interessante que esse relatório estivesse pronto até às 17 horas. Existe um livro que talvez vocês já tenham lido, o Outliers. E no Outliers tem um exemplo de uma cabine de um acidente que houve na Colômbia, em que o piloto não conseguiu passar a mensagem que ele estava com problemas técnicos, porque ele passou para o comando, um voo da Colômbia para os Estados Unidos. Nós acreditamos que estamos com problema técnico. O que o comando recebeu? Tá, tudo bem, estão verificando, estão analisando. Bum, o avião caiu. Como assim? Mas eles achavam que estava com problema, sim. Só que a gravidade do problema era, de fato, muito grave. Então, essa comunicação, que precisa ser comunicação direta, imagina, avião com comando-controle, precisa receber, não foi trabalhado. E, infelizmente, pessoas morreram por conta disso. Quando a gente... Então, imagina que a Lívia, que agora é minha gestora, ela me solicitou, agora como comunicadora indireta, ela me solicitou, talvez seria interessante. E eu, como comunicador direto, penso, o que eu posso retornar para ela? Posso dizer assim, Lívia, se eu entregar às 17 horas, está bom para ti? Sim, é o ideal. Ótimo. Então, eu também preciso me direcionar ao comunicador indireto de forma indireta. E não dizer assim, tá, é para as 17 horas o relatório? Não, tira, tu tem que dar sempre uma suavizada. Imagina que o comunicador indireto, ele é um perfil, é um approach de comunicação perfeito para diplomatas, para pessoas de relações públicas, pessoas que precisam gerenciar e administrar conflitos, resolver problemas. Um comunicador direto não vai ter a mesma habilidade que um comunicador indireto vai ter. Então, são aplicações diferentes da comunicação que vão ter um sucesso maior. Para um comunicador direto, eu diria que a energia necessária para falar com um comunicador indireto é maior, porque tem muita coisa que precisa ser segurada. O comunicador direto já quer dizer, mas ele tem que trabalhar, atenuar a comunicação para poder passar e não ofender o comunicador indireto, porque pode haver uma ofensa. Enquanto que o comunicador indireto precisa entender que aquele aspecto da comunicação direta não é uma agressão. Os dois lados precisam trabalhar. A realidade, ela sempre foi assim e vai continuar sendo. A nossa diferença dentro da carreira internacional é perceber qual é o nosso cenário,
E a partir do momento da percepção, eu consegui moldar, dentro da nossa capacidade, estudo, experiência e prática, como que eu vou me relacionar e como que essa pessoa prefere receber a comunicação. Principalmente com as partes interessadas que a gente tem maior frequência de comunicação. Seja os nossos gestores, seja os nossos colegas, seja os executivos dentro da companhia. E aqui, se tu puder botar play, e também botar ali a tradução automática, no settings, é um videozinho para só exemplificar um approach de comunicação direta num relacionamento. Bota no modo apresentação. E aí tem play aí, não tem? Ali. Ué, eu tinha testado antes, estava funcionando. Será que eu não tenho que botar habilitar a edição? Habilitar a edição. Tu tem browser aí? Aí. Aí tu bota pause. Melanie? Aí bota a tradução ali na rodinha dentada. Legendas. Aí tu bota em inglês automaticamente. Daí tu vai botar em legenda de novo. E aí tu vai achar português aí na lista. Traduzir automaticamente. E aí tu vai achar português na lista. Passou? Aí. I'm single, you're single. What do you say we get married? Obrigado. Melanie? I'm single, you're single. What do you say we get married? Well, I'm glad you finally decided on the direct approach. Yeah, well, I'm a businessman at heart. As am I. What's your offer? Single rich male seeks matrimony. Primary residence? Westchester County. Would you be open to considering a secondary residence in Manhattan? Central Park West. South. Done. Time spent together. 8 hours, 5 days a week. Pode colocar no 7 inglês. hours, 12 hours weekends. Aí. Obrigado. I'm single, you're single. What do you say we get married? Well, I'm glad you finally decided on the direct approach. Yeah, well, I'm a businessman at heart. As am I. What's your offer? Single rich male seeks matrimony. Primary residence? Westchester County. Would you be open to considering a secondary residence in Manhattan? Central Park West. South. Done. Time spent together. 8 hours, 5 days a week. 7 hours, 12 hours weekends. 55 hours aggregate. Specifics to be determined later. I'm amenable to that. Children. 1, 3. 2. Done. But one of them has to be a male. I'll see what I can do. Vacations. December, Hawaii. June, the vineyard. Doing fine by Hawaii. Nope, the vineyard. Is that a deal breaker for you? I'm afraid so. Me too. Well, we gave it a shot. I'm sure you'll find a better match. Thanks for the time. Okay. Esse é um exemplo de comunicação direta. É claro que de uma forma bem hipérbole, né? Bem exagerada, mas eu vejo isso acontecendo nos Estados Unidos. E só tem o último slide, então, que é o meu agradecimento a vocês pelo tempo, e acho que dentro do prazo, né? Olha só que fantástico. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Espero poder conversar depois, tanto aqui no TDC como pelo LinkedIn. Muito obrigado.